Olá, boa tarde. Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu queria compartilhar com vocês um pensamento é, sobre decisão. Algo que me fez pensar muito sobre isso ao longo dessa semana foram algumas coisas que eu experienciei, em que eu tive inclusive a oportunidade de falar para um público sobre isso. E eu fico pensando muito se todos nós hoje temos é, noção das consequências que as nossas decisões tomam, ou propriamente dizer, das consequências quando essas decisões elas não são tomadas. Porque às vezes a gente pensa que as consequências elas vêm apenas quando uma decisão ela é tomada, mas quando coisas deixam de serem decididas, de serem definidas, sim, elas também geram consequências e consequências às vezes não um pouco acolhedoras, animadoras, e que a gente tem que saber viver com isso. Já dizia o pensador que pior do que decidir mal é não saber decidir. Isso é uma grande verdade, porque acaba de certa forma refletindo dentro de nós os processos de amadurecimento, de adultecimento da vida. E às vezes não se tem problema de errar na tentativa do acerto. A coragem que nos impele, a coragem que nos motiva de querer renovar, de querer inovar, de querer produzir mais, vai sim nos fazer cometer alguns erros, mas algumas ações precisam ser observadas e principalmente ações essas das quais colocam a nossa felicidade, a nossa vida em xeque, em risco. E quando eu falo sobre isso e penso, obviamente, no processo de tomadas de decisões, eu penso que oportunidades elas não podem ser perdidas ou desperdiçadas. Lembro da história de um homem uma história que existe na Bíblia, no livro de Neemias, que conta a própria história de Neemias, um homem que se dedicou, que se colocou à disposição, um projeto de vida que era a restauração de Jerusalém, dos muros de Jerusalém. E ali, obviamente, assim como em todas as vidas, em todas as pessoas, em todos os projetos e sonhos, existem pessoas que vibram com as nossas conquistas. Em contrapartida, existem também pessoas que trabalham, que militam para a não concretização desses sonhos, a realizações desses sonhos. E não era diferente, como eu disse. A vida de Neemias também tinha os seus algozes, a vida de Neemias também tinha as pessoas que trabalhavam para destruir os projetos de Neemias, assim como os seus sonhos. E um deles, a gente pode destacar dois, né? Um deles é algo muito interessante, é porque dentro de toda a narrativa bíblica e de leis que Deus deu ao povo de Israel, uma das coisas que Deus já tinha dito para Israel é que as mulheres de Israel não deveriam se casar com pessoas estranhas, com outros povos, perdão, outros povos, não deveriam se misturar. E uma das coisas que Neemias fez foi, foi retirar esses homens, né, que poderiam, de certa forma, é, influenciar no desenvolvimento da nação, trazendo as questões subjetivas ou até mesmo objetivamente culturais para dentro do povo, misturando as culturas, misturando as leis, misturando, enfim, trazendo misturas. E aí a Bíblia diz que Neemias, pegando, puxando esses homens pelas barbas, arrancava, eles arrancaram de dentro do arraial. E é muito interessante porque algumas coisas que trabalham, que militam contra a nossa própria felicidade, contra o nosso próprio bem-estar, a gente está falando aqui de decisões. Tem algumas situações que você precisa agir não com violência,
mas não dando oportunidade, não dando oportunidade para que futuramente os seus planos, os seus projetos sejam minados. Obviamente que nem tudo que parece, nem tudo que dá certo é certo, e por conta disso a gente precisa se atentar e não perder as oportunidades de remover as coisas que podem no futuro criar uma mistura indesejável para o desenvolvimento e para o crescimento do meu sonho. E uma outra observação importante dessa narrativa de Neemias é que ali havia um homem chamado Tobias. E esse homem, ele era um inimigo declarado de Israel. Em algumas vezes ele já publicamente tentou atrasar a restauração da cidade. Enfim, era um inimigo público. E e é interessante porque as escrituras dizem que esse inimigo público se aparentou com a nação de Israel. E como que ele se aparentou? Ele se aparentou porque a filha dele se casou com um dos sacerdotes. Então Tobias passou a ter um quarto na sala do tesouro que ficava dentro do templo. Neemias, ao saber disso, entrou dentro daquele quarto e tirou todas as coisas que pertenciam a Neemias, expulsando não só ele, mas como também as suas coisas. Mas o que eu acho mais importante de ser sublinhado nessa nossa conversa é porque as escrituras dizem que ele retirou as mobílias, e mobílias a gente entende como mesa, cadeira, cama, tudo aquilo que trazia conforto. Conforto. Porque não adianta só você tirar algumas pessoas do ambiente da sua vida. Se você deixar, às vezes, resquícios, né, dessas pessoas, lugares confortáveis dentro de você, com certeza isso abre vantagem para pensamentos, para comportamentos, para emoções, e que muitas das vezes esses pensamentos, comportamentos e emoções são os principais fatores para a destruição de projetos, de sonhos, de vida. Bem, Neemias ele não perdeu tempo, Neemias tomou uma decisão. E decisão é um radical que caminha com prefixo de mais cisão. De é fora ou para fora. Cisão é rompimento, ruptura, quebrar. Logo eu penso que toda decisão ela vai gerar uma consequência. Toda decisão vai gerar uma ruptura e a gente precisa entender que os processos eles precisam nos adultecer, nos amadurecer, nos tornar pessoas capazes de tomarmos decisões e vivermos com as consequências dessas decisões. Porque essas escolhas vão definir futuros, vão definir famílias, vão definir casamentos, vão definir relacionamentos, alianças. E eu não posso perder a oportunidade. Os inimigos que Israel tinha, eles não perdiam as oportunidades. Portanto, nós não podemos também deixar passar determinadas oportunidades de tomarmos decisões importantes. Decisões de afastar ou de afastar-se, decisões de me envolver, de se envolver, decisões que são importantes, que vão definir muitas coisas na nossa vida, no nosso futuro e também no nosso caráter. Eu penso que muitas consequências que a gente vive, frutos das nossas decisões equivocadas, precipitadas, às vezes nos deixam com uma sensação de encurvamento diante da vida. Sim, encurvamento financeiro, encurvamento das emoções, encurvamento das relações. A gente se sente muitas das vezes encurvado diante de muitas coisas, mas não precisamos ser assim. Até porque nós não somos geneticamente determinados, nós podemos continuar decidindo e continuar produzindo futuros melhores do que nós temos hoje, dos presentes que nós temos hoje, mas definindo, porque a vida não para, a vida ela não deixa de existir, não deixa de girar, o mundo não deixa de girar, e enquanto houver sol, enquanto nós ser o sol sobre a nossa cabeça, sempre haverá um novo dia, e tendo um novo dia, é sempre uma oportunidade de fazer uma nova escolha.
que a gente não perca mais a oportunidade e que a gente não dê vantagens aos nossos adversários. Um grande abraço para você. Até mais.